Aqui é a Nutri Carmela e você tá no podcast Aprenda a Comer. Mude sua comida e transforme sua vida. Olá, pupilas e pupilos! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Aprenda a Comer. Bom, eu sou a nutricionista Carmela Domini, sou pós-graduada em Psicologia do Comportamento Alimentar e antes de mais nada eu preciso agradecer a vocês a movimentação que vocês fizeram aí nas redes sociais nos últimos tempos depois do nosso primeiro episódio. Eu fiquei muito feliz, sou imensamente grata pelo reconhecimento de vocês. E, como entrando já nesse assunto, né, gente, eu não posso deixar de pedir aqui ajuda para vocês se inscreverem aqui no canal no YouTube, se você estiver assistindo daqui, né, começar a me seguir no Spotify, porque isso ajuda o Spotify ou o YouTube te avisar de novos episódios e também a distribuir esse conteúdo para mais pessoas que, assim como você, quer aprender a comer e vencer todos os problemas e prejuízos da má alimentação na sua vida, certo? Bom, então vamos logo ao que interessa. Hoje a gente vai falar de alimentação saudável. Mas eu digo mais, você não sabe o que é alimentação saudável de verdade, tá? Eu quero trazer um conceito aqui, a psicologia e a interpretação por detrás da alimentação saudável de uma forma que você nunca viu, tá? Bom, pupilas, pra gente começar a contextualizar então aqui um pouquinho da nossa conversa, né? Eu quero pegar aqui uma definição do Pedro Escudeiro, que é um médico que foi muito importante, né, para definir alimentação saudável. Em 1934, ele definiu a alimentação saudável como uma alimentação que é quantitativamente boa, né, então ela oferece quantidades adequadas para o indivíduo que consome, ela é qualitativamente boa, então oferece nutrientes para a pessoa que o consome, e ela também é harmoniosa para quem se alimenta, dependendo, é claro, das fases da vida que o indivíduo se encontra. Então, ao longo da nossa vida, em determinadas etapas e fases da vida, a gente tem necessidades alimentares diferentes. Então, a gente pode dar o exemplo aí de uma gestante, de um idoso, de um adulto, de um adolescente e criança. Temos necessidades nutricionais diferentes, quantidades diferentes e qualidade do que a gente consome também. Isso quer dizer que o que é alimentação saudável para você pode não ser daqui a alguns anos alimentação saudável também, né? E entrando nesse contexto interessante, tá? Eu até quero ilustrar com algumas situações que aconteceram comigo ao longo da minha vida, tá? Bom, eu lembro que, inclusive, quero contar uma história aqui pra vocês. Eu fui vegetariana por 10 anos, tá? Ovo-lacto vegetariana. Então eu consumia ovos e não consumia nenhum outro tipo de carne animal. E assim fui por 10 anos da minha vida. Até que chegou um dado momento da minha vida que eu não vi mais sentido em continuar com essa restrição. Eu tinha começado a viajar bastante, né? E para mim era muito importante eu experimentar a cultura de novos países, a cultura de novas cidades, novos locais através da comida. Porque a comida tem várias simbologias por detrás. Então, gente, naquela época, o que aconteceu comigo? A alimentação ovo-lacto vegetariana deixou de ser saudável para mim. Veja bem, eu não tô falando aqui pra vocês que a alimentação vegetariana não é saudável, e sim que ela deixou de fazer sentido pra mim, pros meus valores pessoais, pra minha cultura, né, pros meus objetivos de vida, e portanto ela deixou de ser saudável pra mim, né? Então a gente pega aqui essa nossa avaliação do Pedro Escudeiro, e a gente também pode aplicar uma interpretação da Organização Mundial da Saúde. Então, para a gente começar aqui, né, a discutir sobre alimentação saudável, a gente precisa entender o que de fato é saúde, tá? Então, a Organização Mundial da Saúde, eu gosto muito, inclusive, dessa definição da Organização Mundial da Saúde, que diz o seguinte, que ser saudável quer dizer um bem-estar físico, mental e social. Então, veja bem, nós somos seres, né? Somos seres sociais, então o ser humano ele é naturalmente social, tá? A gente se agrupa desde criança em determinadas circunstâncias sociais. Então, nós gostamos de fazer parte de tribos, né? Um exemplo legal disso é a adolescência, em que a gente come como o nosso colega come, né? Eu lembro, inclusive, que quando eu estava na época da adolescência, né? Eu tinha mais ou menos uns 14 anos e eu nunca tinha comido creme de avelã, né? Nunca na vida. E aí eu fui na casa de uma colega e ela comia isso todo dia no café da manhã, né? Eu falei, nossa, gente, isso é chique, né? Porque a minha colega come esse creme de avelã, que você sabe até de qual marca que é, né? Com pão cedo. E aí eu falei pra minha mãe que eu queria comer creme de avelã. Ela falou, você tá louca, né? Porque é caríssimo. E aí eu não me senti ali parte daquela comunidade adolescente, né? Coisas ali de adolescente. Mas eu estou exemplificando isso para vocês, né? Para mostrar que a alimentação, né? Na minha época lá, por exemplo, de vegetariana,
A nossa alimentação, gente, ela conta muito de quem a gente é, né? A alimentação saudável, ela é... Por que eu amo tanto trabalhar com alimentação? Porque a alimentação saudável, a alimentação em si, ela é quase que como uma assinatura pessoal. Ninguém tem uma alimentação igual. Você pode ver, provavelmente se você mora numa casa com mais pessoas e todo mundo come pão, mas eu aposto que alguém corta o pão pela metade, outra pessoa corta o pão no horizontal, outro gosta de comer com mais manteiga, o outro prefere com margarina e por aí vai. Ninguém come absolutamente igual a ninguém. O que eu quero dizer com isso é que a definição de alimentação saudável para cada um ela é diferente, né? E aplicando essa definição da Organização Mundial da Saúde, né, que eu dei o exemplo aí de situações sociais, a gente também pode pensar ali na esfera mental que a OMS nos diz, né? O que é uma alimentação saudável na esfera mental, então? É uma alimentação que não te traz culpa, é uma alimentação que não te traz arrependimento, é uma alimentação que não te faz pensar 24 horas em comida, ou que não te faz ficar obsessivo com comida, ou sentir que a comida controla a sua vida. Isso também não é saudável, sabe? Ou então você ter que ficar pesando os alimentos todos os dias obcecadamente com medo de engordar, isso também não é uma alimentação saudável. Ainda que, veja bem, que os alimentos que compõem essa sua alimentação tenham boa qualidade nutricional. Faz sentido? Coloca aqui embaixo para eu saber se você está conseguindo então acompanhar aqui o meu raciocínio, tá? E ainda, então voltando ali à nossa primeira esfera, que é a saúde física, também não é saudável uma alimentação exagerada em quantidade de gorduras. Ah, Carmela, e os carboidratos, como que ficam nessa história? Também não é saudável você ter uma alimentação excessiva em carboidratos, excessiva em gorduras ou em alimentos industrializados. Não é isso que eu tô falando. Então eu estou dizendo que você precisa equilibrar também essas três esferas, porque não é só a esfera física que conta. Então quando a gente lida com os alimentos apenas pensando em nutrientes, a gente simplesmente está olhando a alimentação e ignorando o ser humano como ele é. Então a gente está ignorando que a gente tem um bolo de aniversário numa ocasião social e que isso é extremamente importante pra gente, sabe? A gente está ignorando que é simplesmente esquisito você levar uma marmita de batata doce ali no trabalho e abrir no meio do seu expediente e começar a comer. A gente está ignorando que é humanamente impossível você continuar pesando seus alimentos dia após dia e tirar 1 grama da banana que não tem o que você fazer com aquele resto de banana porque ultrapassou a quantidade de gramas da sua dieta. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Então, assim, a alimentação saudável, ela não tem que ser só harmônica para você em questões nutricionais, ela não tem que ser só harmônica em questões sociais, ela não pode simplesmente fazer você abrir mão da sua vida social, pupila, isso não existe, tá? Então, se você tá querendo mudar a sua alimentação, comer de forma saudável, é claro que eu super apoio, eu sou nutricionista, afinal de contas, mas eu não posso assinar embaixo de você falar pra mim que você tá deixando de ter vida social, deixando de sair com o seu marido, de socializar, de ir num barzinho, ou mesmo recusando um bolo do seu próprio aniversário porque você tá de dieta. Isso jamais vai ser alimentação saudável. E se você pensa dessa forma, eu sinto te dizer, mas você tá redondamente enganado. Né? E a gente tem aí as definições do Pedro Escudeiro, a gente tem as definições da Organização Mundial da Saúde, e com base nisso, né, nessas referências bibliográficas, a gente pode simplesmente afirmar, então, pupila, que a alimentação saudável ela não é saudável se ela apenas oferece nutrientes para você. Sabe por quê? Porque a gente não é bicho, nós não somos animais, nós somos seres humanos. E os seres humanos, eles diferenciam dos outros animais porque nós comemos para socializar. Nós também comemos por prazer. Por exemplo, você já viu um cachorro fazendo uma festa de aniversário com bolo de festa? Isso não existe, porque simplesmente o ser humano ele dá simbolismos para a alimentação. E eu quero dizer, inclusive, que eu sou capaz de conhecer um pouco de você se você me contar o que você come num dia. Eu consigo dizer se você é uma pessoa mais prática, eu consigo dizer se você é uma pessoa que tem, sei lá, umas raizezinhas ali nordestinas, eu consigo entender se você tem preferência no seu paladar por doce ou salgado e por aí vai. O que eu quero falar pra você é que a sua alimentação tem muito de quem você é. E você não pode simplesmente apagar a sua alimentação e começar a fazer uma dieta que você viu em qualquer lugar, ou uma dieta que você viu da sua amiga, porque isso não vai caber para a sua realidade. E digo mais, não vai ser a alimentação saudável para você, para quem você é, para quem você quer mostrar para o mundo que é você.
Faz sentido o que eu tô te dizendo? Gente, bom, eu tô muito feliz aqui de trazer essas informações para você nesse podcast, porque eu quero, de fato, ensinar você a comer de uma forma leve, sem neura, de uma forma sustentável, duradoura, porque a saúde, ela justamente está na estabilidade. Na estabilidade, que eu digo, não é você ficar ganhando, perdendo peso, emagrecendo vários quilos, tudo bem, claro, né? Se você está acima do peso, você precisa, de fato, emagrecer uns quilos e ficar ali num peso que é saudável para você. Mas a saúde está na estabilidade de você ter exames sem alterações. A saúde está na estabilidade de você conseguir manter um peso saudável durante vários anos da sua vida. De você conseguir comer com tranquilidade numa ocasião social. Sem que você exagere, mas também sem que você se restrinja por medo de engordar, né? Por medo de comer alimentos com gordura. Gente, isso não é saúde, tá? E é por isso que, Pupilas, trabalhando nesses 10 anos como nutricionista e com abordagem comportamental, utilizando a psicologia, né, nos meus atendimentos, a melhor definição que eu encontrei de saúde, de alimentação saudável, sabe qual é? É que a alimentação saudável, para mim, Carmela, né, já que eu trouxe aqui algumas outras definições para você de outros autores, né, para mim, Carmela, o que é a definição de alimentação saudável? É aquela alimentação, Pupila, que não te abdica do prazer do hoje, então que você consegue comer sem abrir mão do prazer do hoje, mas também sem arriscar o seu futuro amanhã. Então você consegue comer alimentos que você gosta, alimentos que fazem sentido para quem você é, para sua cultura, para os seus gostos pessoais, mas você consegue ter uma relação com essa comida de uma forma tão equilibrada a ponto de que isso no futuro não represente um problema de saúde para você. A ponto de você chegar lá na frente e ver que os seus hábitos alimentares de uma vida te geraram problemas que são impossíveis de serem mudados. Né? E eu tô falando aí de doenças crônicas como obesidade, diabetes. Obesidade ainda é possível, né, de você emagrecer, porém é uma doença crônica, né? Uma vez obeso, você sempre vai ter esse problema para lidar pro resto da sua vida. Então, diabetes, que é um problema crônico, hipertensão e por aí vai. Bom, Pupilas, você conseguiu entender o meu conceito, então, de alimentação saudável? Coloca aqui se fez sentido para você, né? E se você gostou desses exemplos que eu trouxe aqui. E para finalizar, então, esse nosso podcast, eu quero contar uma história para vocês, né? Que eu estava na faculdade, numa época que eu estava na faculdade, então, óbvio, você já sabe que eu sou nutricionista, então, obviamente, estudei nutrição. E para contextualizar isso que eu estou dizendo para vocês sobre alimentação saudável não ser você comer só alimentos de boa qualidade nutricional, uma das épocas que eu tive uma pior alimentação, uma pior relação com a comida foi quando eu estava estudando nutrição, sabe? E isso porque o excesso de informações acaba adoecendo as pessoas. E a gente tem estudos mostrando isso, né? Que, inclusive, os estudantes de nutrição só perdem para as bailarinas como fator de risco para desenvolvimento de transtornos alimentares, né? E isso acontece porque o excesso de informações acaba fazendo com que a gente piore o comportamento alimentar em vez de ajudar a melhorar. Então isso quer dizer que não adianta você saber tudo sobre calorias, alimentos, se você simplesmente não souber levar a sua alimentação de forma leve, né? E isso não aconteceu só comigo, de eu piorar meus hábitos alimentares ali na época da graduação. Eu vi ali na minha frente várias colegas que estudavam comigo ter crises, por exemplo, de choro porque estavam ficando 30 dias sem açúcar. Então, gente, isso é muito sério. Isso quer dizer que só ter conhecimento não é capaz de fazer o como. Não adianta você só ter conhecimento sobre alimentação que você não vai aprender de fato a comer. E se você sentir que você precisa de ajuda para lidar com esse problema ou com problemas que envolvem a sua alimentação, você pode simplesmente me mandar uma mensagem lá no Instagram. Então me segue nas redes sociais, @NutriCarmela, marcar uma consulta, né, ou mesmo procurar algum outro nutricionista que você se identifique na sua cidade. Não esquece de curtir aqui esse podcast, de me seguir lá no Instagram, que eu compartilho mais sobre o meu dia a dia também por lá. Um grande beijo e até nosso próximo podcast Aprenda a Comer. Excesso de peso, comer emocional, efeitos sanfona, pode ou não pode comer, se resolve aqui, aprendendo a comer.